Olá, irmãos e irmãs fiéis em Cristo Jesus, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nessa sala de aula da Escola Bíblica de Capacitação da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, uma aula remota, virtual, e também a todos aqueles que vierem acompanhar essa aula de maneira assíncrona, no tempo que lhes for possível e oportuno. Que Deus os abençoe, guarde e sustente. Seguimos na nossa disposição em aprender e a conhecer cada vez mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos orar juntos? Senhor, nesse momento nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para que nos ensine a sermos melhores testemunhas de Cristo, a fazermos conforme a Tua missão nos determina. Também, Senhor, amplie o nosso conhecimento, quebrante o nosso coração e amplie, Senhor, a nossa condição humana, limitada, para que a grandeza, a majestade da Tua palavra tenha lugar em nossas vidas, possamos aplicar e replicar neste mundo. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome e nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então vamos prosseguir em conhecer, aprofundar no entendimento sobre a palavra de Deus, segundo a nossa Escola Bíblica de Capacitação. Vou compartilhar a tela agora com os irmãos. Vamos nos preparar aqui para a nossa apresentação. Os nossos slides aqui já estão. Opa, tem irmão chegando na sala. Que ótimo, mais gente aparecendo aqui. O slide está ok para vocês? Visualização boa aí na tela? Pode dar um ok para mim? Ok, tudo certo. Ótimo, ótimo. Pois bem, então, a Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista, em Juiz de Fora, as nossas aulas remotas, livro de Atos. Bem aqui no cantinho você tem um QR Code, pode apontar a câmera do seu celular e ali você terá um link direto para o meu canal no YouTube, onde essas aulas estão ali dispostas, como também elas estão disponíveis, acessíveis por meio do aplicativo da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora e no site da PIBJF. Quero fazer menção a outros estudos bíblicos complementares, diversificados, que não estão no escopo específico desse estudo da Escola Bíblica aos domingos, pela manhã, às 9 horas, aqui na nossa sala virtual no Zoom, mas são estudos bíblicos que certamente irão enriquecer o seu conhecimento e aprofundar a sua trajetória cristã baseado na palavra do Senhor. Também tem o QR Code aqui do lado, você pode acionar. Estamos estudando o Espírito Santo e a expansão da igreja. Este é o tema da nossa classe, é isso que você vai dizer para as pessoas, para que elas acompanhem as aulas, porque estudamos o Espírito Santo e a expansão da igreja e temos uma divisa, um lema da classe, um versículo muito especial que nós gostamos de falar juntos, né? Quem puder ativar e quiser, né, ativar o microfone para falarmos juntos, Atos 1:8. Mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 1:8. Obrigado aí pela participação, irmãos. Essa é a nossa divisa. Esse versículo nós temos que saber de cor, hein? Não precisa saber o livro de Atos todo de cor, não, mas esse versículo tem que saber muito direitinho. Bom, segunda viagem missionária, não é isso? Segunda viagem missionária, estamos posicionados na cidade de
Atenas, capital da filosofia, da cultura, da democracia no mundo, cidade mais importante da intelectualidade ocidental. E ali Paulo se depara com um debate, talvez não planejado, mas um debate importante para um momento de aproximação entre a filosofia grega e o cristianismo. Paulo debatendo com os filósofos em Atenas. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo, vimos isso na nossa última aula, o que ele está anunciando, deuses estrangeiros, que deuses são esses que Paulo está falando para nós? Alguns filósofos indagaram Paulo, queriam saber qual era a cosmovisão de Paulo sobre esses aspectos religiosos de deuses, porque os gregos eram muito religiosos. Dois grupos de filósofos discutiram com Paulo, duas escolas de filosofia extremamente importantes, os estoicos e os epicureus. Epicureus, aqueles seguidores de Epicuro que não acreditavam na vida após a morte, eram atomistas, acreditavam somente na matéria, não havia nada depois, e o nosso destino é ser feliz, devemos buscar as virtudes, os prazeres de maneira moderada, aproveitar a vida, nós devemos cuidar para que os desejos excessivos não nos frustrem e levar uma vida boa, uma vida tranquila. Os estoicos já eram fatalistas, deterministas, tudo está determinado, não adianta você querer fazer nada, porque nada vai dar resultado. Tudo já está pré-estabelecido, definido, e o melhor que você faz é aguentar. Entendeu? Aguenta firme, segue seu destino, é assim mesmo, e também não fique apegado aos prazeres, porque esses prazeres vão te levar ao sofrimento, e para que você seja feliz, você não deve ficar investindo, por exemplo, em ter muitos seguidores nas redes sociais, porque quanto mais seguidores você tiver, maior a chance de ter seguidores falsos e até haters. Então, o melhor é você ser bem comedido e abandonar esses prazeres da vida. Esta é a doutrina dos estoicos. E eles eram não materialistas como os epicureus. Eles acreditavam que havia um logos divino, uma sabedoria, uma consciência divina que regia todas as coisas. Então, havia uma dose de metafísica aí na filosofia dos estoicos. Então, duas escolas importantes, filósofos debatendo com Paulo em Atenas. Levaram para uma reunião no Areópago e perguntaram: podemos saber que novo ensino, hein? Preocupados em aprender, não é? Que novo ensino é esse? Quantos irmãos e irmãs poderiam estar também aqui conosco, né, participando da escola bíblica e se perguntando que novo ensino foi esse que Jesus trouxe para nós? Eu quero aprender mais sobre isso. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam, porque Jesus morreu, um Deus que morre pelos seus seguidores. Os nossos deuses não são assim, não. Os nossos deuses cobram de nós sacrifícios. Os nossos deuses jamais fariam alguma coisa por nós de maneira altruísta. Não, ao contrário, eles requerem adoração, sacrifícios e são muito vingativos. Nós temos que tomar muito cuidado com todos esses deuses. Agora, em hipótese alguma, um Deus morreria em sacrifício por aqueles que o adoram. Isso não acontece aqui conosco, não. Essa é uma ideia muito estranha, Paulo. Você pode explicar melhor isso para nós? Queremos saber o que elas significam. Foi levado, então, ao conselho. O Areópago, ou Colina de Marte, era ao mesmo tempo um local e um conselho de pessoas sábias, dirigentes, pessoas ilustres, importantes, com credibilidade na cidade de Atenas,
e receberam Paulo para ouvir mais sobre o que ele tinha a dizer sobre este Deus tão estranho assim que era para os gregos naquela época. Todos os atenienses e também os estrangeiros, porque era uma cidade muito movimentada, cosmopolita já naquela época, que ali viviam, não cuidavam de falar em outra coisa senão ouvir as últimas novidades, hein? Então estava lá em todas as redes sociais esta conversa aí com Paulo, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, que novidade era essa? Será que tem um Deus para nós incluirmos no nosso panteão? Já temos tantos, né? Da agricultura, do amor, da chuva, da guerra, do comércio. Talvez venha aí um Deus novo para nós incluirmos, adorarmos a este também. Bom, então Paulo levantou-se. Teve a oportunidade, levantou-se. Levantou-se na reunião do Areópago. Ele já havia se levantado para falar onde? Nas sinagogas, na ágora, na praça, e agora, uma terceira estratégia, ele está se reunindo com os maiorais de Atenas na reunião do Areópago. E logo disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então ele faz uma saudação cordial, até quem pense que esse muito religiosos poderia ter uma conotação depreciativa, mas talvez não. Paulo esteja fazendo uma abordagem de uma maneira bastante empática, gentil, cordial com os atenienses. Estou vendo que vocês se preocupam com aspectos espirituais, religiosos. Vejo que isto é assim. Claro que a visão de Paulo não era de uma religiosidade sadia. Paulo estava vendo ali uma cidade cheia de ídolos e sob os ídolos, subjugada à idolatria. Comentei com vocês sobre aquela frase de que seria mais fácil encontrar nas ruas de Atenas um deus do que um homem, que havia mais de 30.000 imagens públicas, fora as imagens privadas de deuses em Atenas. Então ele estava realmente com o coração preocupado, mas ele pega esse gancho. Já que vocês são religiosos, já que vocês estão aí cultuando diversos deuses, eu vou partir daqui, vou partir desse ponto. E depois você pode fazer as leituras complementares, tal como tem embaixo, aí na barrinha azul, você já está acostumado, aí Jeremias 10:3, Colossenses 2:23. Bom, então, adiante. 17, verso 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Objeto de culto já é um sinal de idolatria, hein? Um objeto de culto. O nosso Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem assim o façam em espírito e em verdade, não por meio de objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o Deus que eu lhes anuncio. Que fala espetacular, extraordinária. Um Deus vocês ainda não conhecem, mas sabem que ele existe. Vocês, inclusive, erigiram um altar a ele. Esse Deus desconhecido, eu quero torná-lo conhecido a vocês. Querem aproveitar a oportunidade? Aliás, você já falou isso para alguém? Tem um Deus que talvez você não conheça completamente. Eu quero torná-lo conhecido para você. Espera aí. Uma outra preocupação. Será que o nosso Deus pode ser desconhecido pelos cristãos? Será que há também irmãos e irmãs que desconhecem o nosso Deus? Será que é um Deus desconhecido dentro da igreja? Bom, como conhecer a Deus, né? O que nós temos de mais próximo de Deus aqui para que possamos conhecê-lo? A palavra. Por meio da palavra, por meio da escola bíblica, por meio do estudo da palavra, da meditação na palavra de Deus,
nós tornamos Deus conhecido a nós. Deus se revela por meio da sua palavra. Você sabe que eu sempre gosto de citar, de uma maneira adaptada, um versículo no início dos nossos estudos, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é assim? Você sabe que versículo é esse? Procure esse versículo. Coloque nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Que versículo é esse que eu faço sempre menção que nós devemos tornar esse Deus conhecido, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo? Ele não pode ser um Deus desconhecido para nós. Tem que ser um Deus que nós o conhecemos de perto e não de longe. Que versículo é esse que eu ando citando aqui pelas nossas aulas? Coloque nos comentários do nosso canal lá no YouTube. Bom, então, apesar de vocês não conhecerem, eu lhes anuncio. Dever de casa, João 10:15, João 14:7. Esses deveres de casa são para valer, tá, gente? É para, durante a semana, complementar aí o estudo remoto, o estudo virtual. Pois bem, então, verso 24, capítulo 17, verso 24. Vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então já começa a resolver uma questão aqui, hein? Primeiro, foi Deus que criou todas as coisas. As coisas não se criaram a si próprias. A ciência diz que o universo é formado de matéria e energia. A ciência diz que o universo tem leis. Mas matéria e energia não criam leis, nem criam a si mesmo. Então, alguém deve ter criado a matéria, a energia e as leis que regem o universo. E foi Deus que fez tudo isso. Mencionando Agostinho, gosto também de mencionar Agostinho de vez em quando, né? Em particular, o livro Confissões tem uma passagem que ele diz que Deus não criou o universo no universo, porque não havia espaço em que ele pudesse ser criado. Deus criou o universo pela sua palavra, afirmou Agostinho. Criou pela sua palavra. E assim foi feito. E ele é o Senhor do céu e o Senhor da terra. Ele não vai habitar em santuários feitos por mãos humanas. Vocês estão muito preocupados aqui com toda essa quantidade de altares, de imagens. Não se preocupe com isso, não, porque o nosso Deus verdadeiro, absoluto, transcendente e imanente, onipresente e onipotente, ele não habita em santuários feitos por mãos. Deuteronômio 10:14, primeiro livro de Reis 8:27. Se puder, estude hoje ainda, para não perder o ritmo aí da aula, hein? Isaías 66:1. Assim diz o Senhor. Profeta Isaías, um livro que eu amo na Bíblia, hein? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Isto já confrontou a religiosidade grega. Paulo já estava mexendo nesse vespeiro. E, além disso, esse Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Você imagina que Deus vai necessitar de algo? Porque ele mesmo é quem dá a todos a vida. A vida provém de Deus. Nós não geramos vida. A vida vem pelo fôlego de vida de Deus. E todas as demais coisas, tudo isto que nós estamos vivendo, convivendo, que dispomos e desfrutamos, todas essas coisas estão sob o controle de Deus. É Ele que dá o fôlego de vida. Então, não se preocupe com estes sacrifícios, não. Porque Ele detém todas as coisas, Ele detém todo o poder, o universo nas suas mãos. Salmo 50:10, Isaías 42:5. A aulinha de hoje está recheada de Isaías, hein? Então já deixa seu livro de Isaías aberto quando for estudar essa aula.
Não fique só assistindo essa aula uma vez só, não, ou participando online uma vez só, não. Aproveite, reveja, estude, aprofunde, detalhe. De um só ele fez todos os povos. Então, não só o universo, não só as leis do universo, não só os céus e a terra, mas ele fez cada um de nós a partir de um só. E todos os povos para que povoassem a terra, determinando os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Menciono novamente Agostinho em Confissões. Se tiver um tempo, leia Confissões de Agostinho. Em outra passagem, ele diz que cada coisa adapta-se não só aos seus lugares, mas também aos seus tempos estabelecidos. Cada coisa se adapta aos seus lugares e aos seus tempos estabelecidos. Inclusive essa pandemia que nós estamos vivendo, certamente. Só Deus é o único eterno. Só Deus é o único eterno. Ele tem controle de todas as coisas. Ele determinou os tempos e os lugares. Deus determina o tempo e o espaço. Isso é uma física elaboradíssima. Isso é uma física extremamente aprofundada. O tempo e o espaço são estabelecidos por Deus. Portanto, ele não pode estar no tempo e no espaço. Ele criou o tempo e o espaço. Só ele é eterno. Todo o nosso tempo parece-nos ocorrer de maneira sucessiva, um instante após o outro, em uma linha do tempo que vem do futuro, passa pelo presente e vai para o passado. Mas para Deus não é assim, porque Deus não está preso ao tempo. Ele criou o tempo e criou o espaço. E todos os lugares com exatidão. Deus fez isso para quê? Para que os homens o buscassem, entendessem que nós não temos condições de controlar todos esses aspectos. Não, nós precisamos buscar a Deus que fez todas estas coisas. E talvez tateando, como aqueles que não enxergam bem, aqueles que têm uma deficiência, que têm uma limitação de visão espiritual. Os gregos estavam ali achando que a filosofia era o máximo, né? Que tudo aquilo estava resolvendo a vida deles, mas, na verdade, estavam como que deficientes visuais tateando no espírito para que pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Deus não está longe. Você pode estar querendo até, de uma maneira estranha, tatear para encontrá-lo, mas ele está tão próximo, é tão fácil de encontrá-lo. Isaías 55:6 vai ser leitura para você hoje. Eu sou apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Está aí uma imagem bem bacana num versículo aqui, em amarelinho, para combinar com a minha camisa de hoje, de Jeremias 23:23. Compartilha essa imagem, né? Vou colocar para você compartilhar, né? Bem bonita esta imagem. Bom, estou vendo aqui que o nosso tempo pode estar para se esgotar na aula, mas talvez a plataforma nos dê uma dilatação do prazo. Eu vou prosseguir. Se interromper, os irmãos sejam compreensivos nesse respeito. Eu vou prosseguir. Bom, 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Espera aí, Paulo está, mais uma vez, enaltecendo o conhecimento, a cultura, a filosofia, a poesia grega. Ele diz o seguinte: eu conheço a filosofia de vocês, eu conheço a poesia de vocês. Que homem culto, hein? Que homem culto. Que repertório intelectual dispunha Paulo. Nesse momento, falando com um grande conselho no Areópago, ele cita filósofos e poetas gregos para os gregos. Hein? Espetacular.
Que preparo tremendo! E ele cita aqui poetas gregos que haviam dito: nele vivemos. Nós vivemos em quê? Em Deus, na palavra de Deus, na criação de Deus. Nós nos movemos nesta criação de Deus e nele nós existimos. Cada dia da nossa vida estava escrita no livro da vida, no livro de Deus, antes mesmo que qualquer um desses dias existisse. Nós também somos descendência dele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Gregos, pensem bem. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, como seus próprios poetas disseram, peraí, eu não estou falando novidade para vocês, não. Seus próprios poetas já disseram, nós somos descendência dele. Se você é descendência, você tem uma semelhança. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, qual é o sentido de nós fazermos um Deus à nossa imagem e semelhança? Entenderam aqui o paradoxo? Entenderam o raciocínio reverso? Se nós já fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que faríamos deuses à nossa imagem? Isso mexeu com a cabeça dos filósofos dos gregos, hein? Talvez com a sua também. Talvez com alguém que você conheça, hein? Já refletiu a esse respeito? Importantíssima aula de hoje, hein? Assista de novo. Aprofunde. Daniel 5:23. Leia também. Quais foram esses poetas? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Epimênides. Epimênides. Lá, escrevendo o poema Crética. Epimênides viveu algo como meados de 600 anos antes de Cristo, poeta Epimênides. Somos descendência dele. Falou Arato, no poema Fenômeno, e Cleanto, no hino a Zeus, outro poema. Aí alguém pode dizer, mas peraí, Paulo está falando um hino a Zeus, mas ele está querendo demonstrar que não é Zeus, que tem um Deus desconhecido que não é Zeus. Zeus era conhecido. Peraí, os gregos conheciam Zeus. E Paulo está falando do Deus desconhecido. Seus poetas já faziam menção a ser descendência de Deus, mas não desse Deus conhecido, mas do Deus desconhecido. Deus desconhecido. É esse que eu estou apresentando para vocês. E assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e pela imaginação dos homens, hein? Nada disso, nada disso. Se nós já somos descendência de Deus, não é a divindade que vai ser semelhante a uma escultura que nós fizermos. Nós é que somos semelhantes à divindade, a Deus que nos fez. Irmãos, leiam Isaías 40. Estou destacando aqui de 18 a 20. Mas leia Isaías 40, sobre idolatria. Isaías 40. Leia também Isaías 44. Deixo aqui um versículo em destaque para você. Isaías 44, 19. Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Hein? Que história é essa aqui em Isaías 44? Alguém vai à floresta, corta um cipreste, ou um carvalho, ou um cedro, que ele plantou e que a chuva fez crescer, ou que estivesse na floresta, leva para casa, separa em porções, uma porção daquela madeira aquece, faz um fogo para o seu conforto, outra porção daquela madeira ele usa para assar o pão, para assar a comida, para assar a carne, e outra parte dessa madeira ele esculpe um ídolo, coloca à sua frente, se ajoelha e diz: você é o meu Deus. Que história é essa que Isaías conta, hein? É assim? Sabe o que eu fico imaginando? E se este homem
idólatra tivesse invertido os pedaços de madeira que ele separou. Se ele tivesse feito o ídolo com aquele que queria colocar no fogo, se ele tivesse feito o ídolo com aquele que ele assou a carne, que diferença faria? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Gregos, atenienses, vocês são muito religiosos, mas vocês estão se ajoelhando diante de pedaços de madeira. Estes ídolos que vocês estão cultuando, esses deuses que vocês têm em tão elevada conta e se preocupam tanto em servi-los, em não aborrecê-los, são pedaços de madeira. Conta-se, inclusive, que esse Deus desconhecido, que agora Paulo faz menção, ele provém de uma história relatada por um historiador romano, de que houve em Atenas uma praga, ou talvez uma seca, muito intensa. E eles prestaram culto, adoraram a todos os deuses que conheciam. Inclusive chamaram sacerdotes egípcios, babilônios, e nada fazia estancar aquela praga. Até que pensaram em alguém, chamaram Epimênides. Ele veio da ilha de Creta. Ele era um homem entendido como estranho, porque ele acreditava em apenas um Deus. Estranho isso, né? Um só Deus. Mas vamos ouvi-lo. Nós já tentamos tantos deuses, vamos ouvir qual é o Deus dele. E ele chegou em Atenas e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos reunir ovelhas aqui no Areópago e vamos soltar essas ovelhas, um pequeno rebanho de ovelhas. Onde essas ovelhas pararem, ali nós vamos construir um altar ao Deus que vocês não conhecem. E assim foi feito. O pessoal não acreditou muito não, né? Acreditou muito não. Mas as ovelhas desceram. As ovelhas desceram e pararam em um lugar na cidade onde não havia idolatria, onde não havia templos, onde não havia esculturas. Pararam em um lugar. E ali foi erigido, então, o altar ao Deus desconhecido. Oh, mas espera aí, que nome nós vamos colocar? Nenhum. Que escultura nós vamos colocar? Nenhuma. E ficou ali o Deus desconhecido. E é esse Deus que Paulo está, então, apresentando aos atenienses. Aquele Deus desconhecido que, quando vocês o reconheceram, ainda que parcialmente, ainda que com os olhos velados, a praga se extinguiu na cidade de Atenas. Este é o Deus desconhecido. Não é um Deus que vocês criam para si, nem que vocês esculpem. Este é um Deus que criou todas as coisas e nele nós vivemos. Assim, Paulo considera para os atenienses que tudo o que havia acontecido no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele ordena o quê? Eu chego aqui como um profeta de Deus para dizer uma palavra para vocês, atenienses. Arrependam-se. Essa é a palavra. Arrependimento. Quantas vezes nos púlpitos físicos e virtuais, online das nossas igrejas, se ouve arrependimento? Sermões sobre arrependimento, sobre entristecimento pelo pecado, sobre reconhecimento do pecado, sobre um desejo profundo de mudar de vida, de se transformar e de não voltar a pecar e de entregar a sua vida a Cristo. Arrependimento é o que Paulo está pregando. Arrependam-se agora, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um juízo, não como os filósofos, parte deles não aceitavam que haveria um juízo final. Assim, haverá um juízo, haverá um dia, haverá um juiz, e esse julgamento será universal para todos, e o juiz já está designado. E ele vai julgar a todos, e deu provas disso, porque esse juiz foi aquele a quem Deus
ressuscitou. Que palavra, hein? Haverá um juízo, o juízo universal. Esse juízo tem uma data marcada, o dia da vingança do nosso Deus, e tem um juiz designado. E Deus já deu prova que isso vai acontecer, ressuscitando dentre os mortos. Preparem-se, atenienses, todos vocês. O Deus desconhecido. O Deus desconhecido que cria, que sustenta, que planeja, que relaciona e que julga, conforme Atos 17, de 24 a 31. Este é o resumo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles, o quê? Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos? Alguns deles no próximo domingo, né? No próximo domingo nós vamos saber quais foram as reações a partir desta mensagem de Paulo, cristocêntrica, aos atenienses. Amém? Amém, irmãos que participam da aula aqui? Amém. 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 Glória a Deus por isso, hein? Domingo que vem nós vamos ver o que aconteceu em Atenas e já vamos partir para Corinto, a capital da Acaia. Você não vai perder. Você vai estar aqui conosco e vai convidar outras pessoas e vai compartilhar o link tanto da aula, da sala virtual, quanto do canal no YouTube. Oremos. Senhor, obrigado por mais este momento em que estivemos juntos, entre nós e com o Senhor e com o teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a todas as famílias, a tua igreja. Nos dê uma semana de paz e segurança, guardado pelos teus anjos, que a tua palavra cale profundamente em nossa alma e que seja transformadora das nossas vidas. Muito obrigado, queridos. Que Deus os abençoe, os guarde abundantemente. Até a próxima aula. Tchau.